Muito bom dia, vamos lá então, começando essa sexta-feira para finalizar a semana aqui. Eu saí de El Salvador ontem, chegamos aqui no Panamá e ao fundo tudo é a cidade do Panamá que a gente vê aqui. Pois bem, hoje embarco de volta ao Brasil, por isso que eu tenho feito, como eu falei, pelo fuso horário, o Minuto do Musa mais tarde, mas a gente vê a semana já em queda, as bolsas também em queda nessa sexta-feira, ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a quarta sessão em queda, e no Brasil bateu recorde ontem, 13 quedas seguidas, jamais tinha acontecido na história desde que iniciou o Ibovespa, se não me engano em 1968, ainda mais ontem, que a gente viu foi os títulos públicos americanos, aquele com vencimento de 10 anos, atingiu a rentabilidade, o maior nível de taxa de juros desde 2007, a rentabilidade para quem compra aquele título público, que empresta dinheiro para o governo americano. Fechou ontem a 4,29, ou seja, 4,29% ao ano de taxa de juros, a maior desde 2007. Lembrando que esse título de 10 anos nos Estados Unidos é considerado uma proxy para o mundo como um todo, para a taxa de empréstimos. Claro que tem uma série de outros fatores, mas ele é importante para mensurar. E aí todos os títulos de 10 anos de todos os países subiram forte nessa quinta-feira, tá? E hoje as bolsas continuam com aversão ao risco por conta dos Estados Unidos ter que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, desacelerando a sua economia, e a crise da China, que não para de crescer. Além disso, nos Estados Unidos, eles têm feito uma rolagem da dívida agora no semestre de 1,3 trilhão de dólares. É a maior rolagem de dívida da história. E isso, obviamente, joga a taxa de juros para cima. Lembrando que os Estados Unidos perdeu o rating pela Fitch alguns dias atrás, ainda continua, obviamente, como classificação praticamente máxima, não é mais AAA, né, mas classificação de grau de investimento, obviamente, e que os Estados Unidos estão com a sua dívida frente ao PIB na máxima também histórica. Falando um pouquinho de China, o mercado começa a interpretar que talvez os dados estejam subnotificados, ou seja, é muito difícil confiar nos dados que vêm do Partido Comunista Chinês e talvez nem eles saibam a dimensão da dívida que pode, do problema que a dívida imobiliária por lá pode parecer, ou seja, as empresas já vêm dando calote na sua dívida, tanto local como na dívida internacional, ou seja, na dívida em dólar, e isso pode se tornar um problema sistêmico, lembrando que a China é o maior importador, o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, e isso naturalmente afeta todos os outros países, assim como o Brasil, que a China importa, é o maior importador de commodities, também aqui, ou melhor, aí do Brasil, tá? E no Brasil, o que a gente viu, a Bolsa que bateu esse recorde negativo, 13 sessões em queda. E um outro ponto interessante, o Brasil, ele se tornou, ou vem batendo recordes de importação do petróleo russo, 235 mil barris de petróleo russo que o país importa. Cresceu 25% no mês frente ao mês anterior, tá? Segundo alguns relatos de especialistas, o Brasil economizou entre 10 e 15 dólares o preço do barril por barril importando da Rússia, uma vez que eles têm um barril mais barato depois que todo o Ocidente colocou sanções na importação do petróleo russo, tá? E o Conselho Nacional de Previdência Social, mais uma vez atuando contra as regras básicas de mercado, baixou o teto de juros do consignado, do INSS, para 1,91. Era 1,97 para 1,91. Ou seja, a gente sabe que imposição de taxa de juros, imposição de preço-teto, leva à escassez do produto. Nesse caso foi muito baixa, de 1,97 para 1,91. Alguns bancos já falaram que vão seguir fazendo a operação. Mas essa é a linha de pensamento desse governo. Colocar preço-teto, colocar preço-teto nas taxas de juros e não arrumar a casa para que as taxas de juros caiam naturalmente, tá? Se essa mentalidade continua, é natural que falte o produto. E aí, quando falta o produto, a gente vê um preço mais alto, tá? Pois bem, o déficit primário no Brasil atingiu 86 bilhões no mês de julho. Se nós olharmos esse dado nos últimos 12 meses, tá? Mas se nós olharmos o dado em últimos 12 meses, no mês de maio, saltou de 41 bi para 86 bi. Basicamente, a queda na receita e o ajuste de salário mínimo e vencimento do funcionalismo. Portanto, o Brasil sim vai continuar na trajetória de endividamento público, e isso mais cedo ou mais tarde é um complicador muito grande
para a economia, tá? E a Argentina que fixou por 90 dias a sua taxa de câmbio com 20% de desvalorização do que estava antes. O FMI tinha pedido 100% de desvalorização, depois negociaram em 60%, também não conseguiram e fechou em 20%. Eu estive lá há pouco tempo, a taxa de câmbio oficial na Argentina não serve para absolutamente nada, porque o mercado pratica nas ruas uma taxa mais de 100% do que é a oficial, e aí o ministro da Economia está negociando reajustes de preço, que os empresários, as lojas, reajustem apenas 5%, quando a inflação ao mês está mais de 7%. É claro que isso não tem solução, a solução ela vem do próprio mercado, e o mercado ele replica aquilo que o governo é, muito mais gastador e muito mais arriscado, tá bom? Bom, lembrando que no dia 2 de setembro farei um evento presencial em São Paulo para falar sobre perspectivas econômicas, levarei pessoas da Avenue para falar sobre mercado internacional, falaremos sobre proteção, sucessão patrimonial, blindagem patrimonial em meio a isso que o Brasil vive. Então, o link está no descritivo do vídeo, compartilhem, por favor, e espero que estejamos juntos no dia 2. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e hoje eu retorno ao Brasil.